Bom dia a todos. Olha como é difícil a gente botar um Brasil para frente. Até conversei com a Tereza Cristina se eu podia tocar no assunto. Ela me deu sinal verde. Quem é do Amazonas aqui, talvez saiba que tinha um decreto presidencial que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Entendeu, Ciro? Tá. O bioamazônico, tudo bem. Bem, obviamente, havia uma preocupação muito grande se eu revogasse aquele decreto, a repercussão que ia dar. O presidente quer transformar a floresta amazônica num canavial. Né? Aquelas narrativas de sempre. Assinei o decreto. Eu tenho que tomar decisões. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Bem, assinamos o decreto, revogamos, mas o decreto revogatório foi judicializado. Tudo bem. Está com o Supremo, por acaso, é isso? Está no Supremo? Mas tudo bem. A questão dessa medida de hoje, está aqui o Girão, deputado federal do Rio Grande do Norte. Nós começamos a tratar desse assunto lá numa pré-campanha, numa das idas por lá, conversando com os usineiros, eles falavam da venda direta. E davam um exemplo claro de uma usina que produzia o etanol, um veículo andava 200, 300 quilômetros, numa distribuidora, e lá, às vezes, o álcool nem saía do tonel, né, do carro-pipa, e voltava para um posto de gasolina a 1 quilômetro da usina. Então, andava 400, 500, 600 quilômetros para voltar para o mesmo lugar. Obviamente que o valor desse frete, na ponta da linha, é o consumidor. E começou essa briga lá atrás. E a grande maioria dos usineiros sempre foram favoráveis à venda direta. Então levamos esse caso ao ministro Bento, mas não é fácil resolver as coisas. Você tem que quebrar resistências. Tem lobbies, tem gente importantíssima trabalhando contra, como tem trabalhando a favor também, até que acertando com o governo. Está aqui o Ciro, está a Flávia, está o Arthur Lira, está o Pacheco. A gente vai conversando, que não é só assinar uma MP e mandar para o parlamento. Nós temos que ter um risco de sucesso alto. E o interesse é da população. Então está aí a medida provisória, assinada. Se Deus quiser, ela tramitará sem percalços. E eu cumprimento aqui, obviamente, o ministro Bento, das Minas de Energia, por ter capitaneado isso aí. Mas ele falou uma coisa muito importante também, que não basta isso daqui. Isso aí não é uma garantia, com todo respeito, que vai baixar o preço do etanol daqui 1, 2, 3, 4 meses. Não. Temos a questão do ICMS. Olha só, senhores, tem uma emenda constitucional de 2001 que diz que o valor do ICMS tem que ser nacional. Um valor nominal para cada tipo de combustível. Então entramos com um projeto de lei complementar e ele, obviamente, teve problemas no parlamento, lá na Câmara. Aí entra o lobby dos governadores. A nossa proposta não visa tirar dinheiro, né, dos governadores via ICMS. E cedemos, então, né, para que cada estado, então, e não mais o Brasil, né, fixe o valor nominal do seu ICMS. Se o ICMS do álcool no Rio está R$1, se São Paulo está R$1,20, ou o Espírito Santo está 80 centavos, ele se acerte por lá. Mas cada governador arca, então, com a sua responsabilidade, que é natural, né, de quanto vai cobrar de ICMS naquele combustível no seu estado. Porque hoje em dia, o que acontece? A bitributação. O ICMS, que é X% de um combustível, não incide no preço da refinaria. Está um pouco acima, está 1,95, na verdade, o preço da gasolina na refinaria, 1,95. Vamos arredondar para R$2. Então, se o Estado cobra 30%, né, não são 60 centavos. Às vezes 80, 90, até R$1.
Por quê? Porque a base para cobrar ICMS do governador não é o preço na refinaria, é o preço final na bomba. Então ele cobra ICMS também na margem de lucro dos bancos, cobra ICMS no transporte, cobra no PIS/COFINS e cobra também no próprio ICMS. E às vezes eu falo, né, na minha inocência, olha, não compensa a gente buscar uma maneira de diminuir o preço do combustível na refinaria. Porque quando te abaixa 5 centavos, na ponta da linha continua sendo o mesmo preço. Porque interessa para os governadores manter aquilo que ele cobra daquele combustível a título de ICMS. Ele não quer perder receita. Mas quando você aumenta 1 centavo, porque o dólar aumentou o preço do barril de petróleo lá fora, imediatamente, automaticamente, isso incorpora. Então essa medida é muito boa, mas carece de um complemento. Passa pelo parlamento brasileiro. Aí sim, nós fixando o valor do ICMS, que está previsto numa emenda constitucional, não é nem vontade minha, que está há 20 anos sem ser regulamentada, a gente vai poder falar que o preço do combustível vai começar a baixar. O que tem conversado com o Paulo Guedes? Olha o preço do gás. Está na média R$ 130 um bojão de gás. Na refinaria, onde ele é engarrafado, custa em média R$ 45. O imposto federal que tinha PIS/COFINS, o que eu acertei com o Paulo Guedes? Que eu dou passo minhas observações para o Paulo Guedes. Não são decisões minhas. Eu levo para ele o que eu ouço na ponta da linha. Quando ando pelas comunidades em Brasília, uma vez a Flávia foi comigo aqui, a gente entra na casa dos mais pobres, a gente pergunta onde é que está apertando. Onde é que está apertando o sapato? Falam do gás de cozinha. Fui para o Paulo Guedes, fui com o Torce da Receita. Quanto é cobrado de imposto federal, PIS/COFINS no gás de cozinha? Tanto. Vamos arranjar uma maneira de diminuir? Zerar? Porque não basta usar caneta. Você tem que apresentar, né, algo compensatório para aquilo. Isso diz a LRF. Então nós zeramos, março, abril, o imposto federal do gás de cozinha. Então, quem reclama na ponta da linha, com razão, está 130 bojão de gás de 13 quilos. Estamos cozinhando a lenha. A oposição usa. Olha, com o Bolsonaro está cozinhando em casa com lenha. E é verdade. Agora, tem que saber, será que, se está 45, lá na origem, né? Está do lado ali, está do ladinho, a ver, está 1 quilômetro, 2, 10 quilômetros, justifica chegar a 130? Será que chegasse a 60, a 65 não é o suficiente? Quem está ganhando dinheiro em cima disso? Em cima de quem? Dos mais pobres. Isso não é um discurso demagógico, é realista. O povo tem que saber quem é o responsável para aquele preço estar lá em cima. E nesse caso, a venda direta do etanol vai passar, obviamente, né, para fechar a zero essa conta, para o nosso parlamento brasileiro, que tenho certeza que vai decidir isso, porque nós não estamos fazendo nada contra os governadores. Os governadores apenas vão dizer quanto é o ICMS, né, do seu combustível. Olha uma coisa, nós estamos com uma crise ideológica. Eu acho que nos últimos 90 anos, a maior crise, a maior falta de chuva que estamos tendo no Brasil. Afeta, obviamente, a geração de energia. Tem hidrelétrica que está na iminência de começar a funcionar a fio d'água. A gente é obrigado a botar a bandeira vermelha, que cobra um pouco mais do preço da energia elétrica na ponta da linha. Não é maldade da nossa parte. Não é para castigar o consumidor. É para a gente poder pagar uma outra fonte de energia, no caso a termoelétrica, que é muito mais caro que a que vem de água. O que acontece no ICMS na energia elétrica? Os governadores cobram ICMS em cima da bandeira. Quem paga a conta disso? Sou eu. A verdade é que liberta o nosso povo. Talvez, Bento, estudar com o Ciro aqui, que é o nosso grande articulador, juntamente com a Flávia, uma proposta nesse sentido, que desobrigue, né, que não seja permitido cobrar ICMS acima de bandeira no caso da energia elétrica.
que, digo mais, cobre parte do que nós gastamos com termoelétrica. Então isso, né, um país, ele ajuda ele a partir para a prosperidade com energia mais barata. E nós temos, né, energia em abundância no Brasil, como aqui vem do campo, grande parte aqui, quem ministra isso tudo é a nossa querida Tereza Cristina. Então, parabéns aí ao ministro Bento, a nossa articulação política, senhores parlamentares, pessoal da segurança esteve agora há pouco comigo, com toda certeza os senhores vão nos ajudar a trabalhar isso, porque todos nós, brasileiros, ganhamos. Muito obrigado a todos.